Resistências equivalentes. Vamos primeiramente verificar e relembrar do circuito em série. No circuito em série, nós temos os resistores ligados de ponta a ponta no circuito. Neste caso, nós temos dois resistores, R1 e R2, ligados a uma fonte de tensão. Nesse circuito, a gente percebe que a corrente encontrará apenas um caminho, e a resistência equivalente pode ser representada de acordo com este diagrama. Para o cálculo da resistência equivalente, nós temos que a resistência 1 mais a resistência 2 será a nossa resistência equivalente. Ou seja, a resistência equivalente será a soma das resistências em um circuito em série. Por exemplo, se R1 for igual a 4 ohms e R2 igual a 6 ohms, teremos que a resistência equivalente será a soma de R1 com R2. Portanto, 4 mais 6, resistência equivalente igual a 10 ohms. Analogamente, a resistência equivalente será sempre a soma das resistências, caso eu tenha mais de duas. Já no circuito em paralelo, nós teremos dois resistores que são percorridos por correntes diferentes, porém tensões iguais. Neste circuito, a corrente se divide. Portanto, a corrente total no circuito será a soma das correntes em cada ramo. I total é igual a I1 sobre I2. Da lei de Ohm, nós sabemos que corrente é tensão dividido pela resistência. Substituindo na equação da corrente total, nós temos que V sobre resistência equivalente é igual a V1 sobre R1 mais V2 sobre R2. Como as tensões são iguais num circuito em paralelo, podemos dizer que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Portanto, a resistência equivalente num circuito em paralelo será calculada através desta fórmula. Agora, atenção! Se num circuito nós temos apenas dois resistores, podemos utilizar essa fórmula. R equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Mas atenção! Somente quando o circuito em paralelo for formado por apenas dois resistores ou duas resistências. Como, por exemplo, teremos aí, se R1 é igual a 4 ohms e R2 é igual a 6 ohms, a resistência equivalente será 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. 24 dividido por 10 é igual a 2,4 ohms. Verificamos que a resistência equivalente num circuito em paralelo sempre será um valor de resistência menor. Da mesma forma, se tivermos mais de dois resistores, a fórmula sempre genérica será esta. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 e assim por diante. Lembre-se que somente podemos utilizar a fórmula da multiplicação pela soma somente quando o circuito for formado por dois resistores apenas.